Olá a todos, nesse bloco nós vamos falar de ligações químicas, começando pela ligação iônica. Primeiramente, o que é ligação química e por que os átomos realizam ligações químicas? A ligação química é a busca pela estabilidade. Como assim? Os cientistas perceberam que na tabela periódica existe um grupo de átomos que estão sempre estáveis. Eles não doam elétrons, eles não recebem elétron, eles estão sempre com estabilidade. Esse grupo é o grupo 18 da tabela periódica, que são os gases nobres. E o que se observou nos gases nobres? Se observou que o átomo de hélio possui 2 elétrons na última camada, né? Exatamente porque ele só possui 2 elétrons na eletrosfera. Ele é composto apenas pela camada K na eletrosfera. E os outros átomos, todos eles possuem 8 elétrons na camada de valência. Então, concluiu-se que essa é a configuração de um átomo estável. Se você ainda tem dúvidas com relação à estrutura atômica e não sabe fazer a configuração eletrônica, eu recomendo que assista nossas aulas de estrutura do átomo para depois voltar para essa, para que você não fique um pouco perdido na aula, ok? Então, os gases nobres possuem essa configuração é de um átomo estável. Os outros átomos da tabela periódica que não possuem essa configuração, eles tendem a realizar ligações químicas para adquirir a estabilidade e se igualar aos gases nobres, ok? Então, vamos começar falando da ligação iônica. Existem 3 tipos de ligação: a ligação iônica, covalente e a metálica. Nessa primeira aula, nós vamos falar da ligação iônica, ok? Então, ligação iônica. A ligação iônica é a ligação que ocorre entre um metal mais um ametal. Os metais são chamados eletropositivos. O que são átomos eletropositivos? São átomos que têm a tendência de doar elétron. E os ametais são os chamados átomos eletronegativos. Já os átomos eletronegativos são aqueles átomos que têm a tendência de receber elétrons. Na camada de valência deles, possuem elétrons faltando. Então, a tendência deles é estar recebendo elétrons. Eles atraem elétrons para si, ok? Os metais estão localizados na região esquerda da tabela periódica. E os ametais estão localizados na região direita da tabela periódica. Então, sempre que um metal formar ligação química com um ametal, essa ligação é a ligação iônica. Então, por exemplo, vamos aqui usar como exemplo o átomo de sódio. Ele é um átomo que possui 2 elétrons na primeira camada, 8 elétrons na segunda camada e apenas 1 elétron na terceira camada. Então, perceba que a configuração desse átomo não é nada estável, justamente porque não é estável um átomo possuir apenas 1 elétron na última camada. Qual que seria a configuração estável? Seria na última camada ele possuir 8 elétrons, tá? Então, nada a ver ele ficar com 1 elétron na última camada. O que é que vai acontecer? Para que esse átomo adquira estabilidade, ele precisa doar esse elétron que está aqui sobrando na última camada. Quando ele retira esse elétron da sua camada de valência, quando ele doa esse elétron, o que é que vai acontecer? Ele vai estar eliminando a última camada da sua eletrosfera. Então, não tem mais a terceira camada, justamente porque um único elétron que estava nessa camada foi doado, certo? E aí vai acontecer desse átomo possuir apenas a camada K e a camada L, que é justamente uma camada com 8 elétrons, adquirindo assim a sua estabilidade igual a dos gases nobres, certo? Em contrapartida, um átomo de cloro possui 2 elétrons na primeira camada, 8 elétrons na segunda camada e 7 elétrons na terceira camada.
Também não é uma configuração estável, porque 7 elétrons na última camada não é a configuração de um átomo estável. A estabilidade dos átomos, como a gente acabou de falar, é 8 elétrons na camada de valência. Então, esse átomo possui a tendência de receber um elétron. Ora, se de um lado tem um átomo com a tendência de doar elétron e de outro lado tem um átomo com tendência de receber elétron, é conveniente que esse elétron que foi doado pelo sódio seja doado para o cloro. Então, esquematicamente, o que é que nós temos? Nós temos o sódio com um elétron na camada de valência e o cloro com 7 elétrons na sua camada de valência. Então, aqui o sódio vai realizar a doação de um elétron para o cloro. Quando um átomo doa elétron, doa carga negativa, ele fica positivo, certo? E o átomo que recebe carga negativa fica negativo. Então, nesse caso, o sódio que doou vai ficar positivo. E o cloro que recebeu carga negativa vai ficar negativo. Vai formar aqui a molécula NaCl, que é a molécula cloreto de sódio, ok? Vamos para outro exemplo, vou apagar o quadro e nós vamos aqui trabalhar outro exemplo. Agora nós vamos falar do caso do magnésio, que é um átomo que possui 2 elétrons na camada de valência, certo? Então, o magnésio, ao realizar ligação química com um átomo que possua 7 elétrons na camada de valência, como é o caso aqui do nosso exemplo, do cloro, o cloro vai precisar de um elétron. O magnésio tem 2 para doar. Então, o que vai acontecer? O magnésio vai fazer essa doação para um átomo de cloro e o outro elétron, que também está na camada de valência do magnésio, vai ser doado para outro átomo de cloro. Magnésio vai ficar positivo e cloro vai ficar negativo, certo? Então, vai formar a molécula MgCl2. Cl2, porque foi necessário 2 átomos de cloro para realizar essa transferência de elétrons. Agora, quando é o caso de um átomo, como, por exemplo, o átomo de alumínio. O átomo de alumínio possui 3 elétrons na camada de valência. Ao realizar ligação com um átomo, por exemplo, como o oxigênio, que possui 6 elétrons na última camada. O oxigênio precisa de mais 2 elétrons para completar a sua estabilidade. Ele tem 6, ele precisa ficar com 8, então ele precisa de mais 2. O alumínio vai fazer a doação, então, de 2 elétrons para um átomo de oxigênio. Adquiriu a estabilidade esse átomo de oxigênio, porém o alumínio ainda tem um elétron sobrando na camada de valência. O que é que vai acontecer? Esse elétron vai ser doado para outro átomo de oxigênio. Só que o oxigênio se estabiliza com mais 2 elétrons, né? Nesse caso aqui, ele vai ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que foi esse que foi doado, certo? E está errado, ele precisa de 8 para ficar estável. Então, é necessário que outro átomo de alumínio participe aqui da ligação química. Esse outro átomo de alumínio vai fazer a doação do elétron que está faltando para estabilizar esse átomo de oxigênio. Mas esse átomo de alumínio ainda ficou com 2 elétrons sobrando na camada de valência. Então, ele vai doar para outro átomo de oxigênio. E aqui, sim, vai completar a estabilidade de ambos os lados. Cada átomo de alumínio vai ficar com a carga 3+, justamente porque cada um doou 3 elétrons. Então, o alumínio adquire aqui a carga 3+, justamente porque foi doado 3 elétrons. Já o átomo de oxigênio, cada átomo recebeu 2 elétrons. Então, vai ficar aqui com a carga 2-. Para chegar na fórmula molecular com mais facilidade, é possível utilizar as cargas. Basta pegar a carga do oxigênio, trazer para cá, e pegar a carga do alumínio e trazer para cá, certo? Vai formar, então, o composto Al2O3.
3, que foi justamente isso o que nós utilizamos. 2 átomos de alumínio, Al2O3, que foram 3 átomos de oxigênio. Ok? Então, essa foi a nossa aula de ligações iônicas. Se você gostou, não esquece de curtir, compartilhar com seus amigos, se inscrever no canal. Na nossa próxima videoaula, nós vamos falar das ligações covalentes. Eu aguardo você.